um levantamento extremamente importante que foi feito pelo Ministério da Educação, que revelou que apenas 4 em cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas no Brasil em 2021. Para você ter ideia, antes da pandemia, da Covid-19, que distanciou os pequenos, das escolas e das vivências pedagógicas, o número era melhor, 6 em cada 10 estavam alfabetizados. A gente vai entender esses dados e saber o que a gente pode fazer, então, diante disso, para reverter esse cenário. Nós vamos saber a partir de agora com o Anderson Quaresma, ele é especialista em psicopedagogia, educação inclusiva e gestão escolar. Bom dia, Anderson. Muito bem-vindo ao Edição Manhã. Bom dia, Ju. O prazer é meu em estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre um assunto tão importante, que é a recomposição das aprendizagens em alfabetização e letramento, que os dados do MEC, de fato, são muito alarmantes. E que você falou, importante e preocupante, né, Anderson? E diante disso desses dados que a gente já trouxe aqui, quais que são os principais fatores, Anderson, que contribuíram ou que contribuem para essa queda no índice de alfabetização no nosso país? São fatores muito complexos que se estendem um pouquinho antes da pandemia e que se intensificaram também na pandemia. Tem a ver aí da relação com as crianças, com a leitura, com a escrita, com um processo pedagógico bem sedimentado, e hoje eles já nascem aí, vamos dizer assim, com o celular na mão. Então isso também prejudicou. Então hoje as novas estratégias, tanto da escola como em parceria com a família é fundamental nesse processo aí de corrermos atrás desse déficit, é trabalhar com esse pessoal dos nativos digitais, que são as crianças, os nossos adolescentes. Então hoje existem recursos que trazem para o digital também. Existem alguns aplicativos gratuitos e pagos que permitem ao professor traçar trilhas de aprendizagem, e isso chama a atenção das crianças, que estão cada vez mais voltados para os jogos e para o lúdico. Essa questão mais delicada da alfabetização, ela acaba atingindo também escolas públicas e escolas particulares? Ela é uma necessidade que acaba abrangendo todo esse cenário? Esse mapa do MEC, ele nos traz uma realidade que, como eu disse, preocupou educadores, principalmente, e também os pais, porque é uma realidade tanto das escolas, das instituições privadas e também das instituições públicas. Então, há aí um gargalo muito grande a ser preenchido, é um desafio enorme para os educadores. Então, os índices do Brasil já não eram tão bons e ficaram um pouco piores. Então, houve toda a questão pandêmica que prejudicou, houve a relação com os estudos que precisa ser modificada, e a escola tem que tomar a frente disso, Esse é um papel primordial da escola. Então, o professor tem que estar engajado, envolve pesquisa, todo o corpo docente, toda a equipe aí tem que estar engajada com as propostas para melhorar esse quadro. E quais medidas, Anderson, ou estratégias, podem ser adotadas para reverter essa tendência? Você já trouxe aí a importância dessa reciclagem desses professores, dos educadores estarem ali correndo atrás, porque, como você falou, a criançada já está nascendo ali nesse ambiente, é muito atraída pelo digital. E quando não envolve isso, a educação acaba se tornando algo mais chato e maçante para elas. Então, quais seriam essas estratégias, além dessa mesmo, de cada vez mais se reciclar para estar no digital e trazer algo interessante para esses pequenos, especialmente nessa parte da alfabetização, extremamente importante, inclusive, um dos períodos mais importantes Exato. da vida escolar de uma pessoa. Uma alfabetização mal feita, ela vai acompanhar aí o adulto para o resto da vida. Por isso, algumas estratégias são até simples e que podem ser incorporadas no dia a dia da escola. Então, fazer um ambiente estimulador, a leitura, a escrita, voltado para o lúdico, para os jogos, tanto os digitais como ali os jogos entre os amigos, no físico mesmo. Alguns jogos parecem até ser irrelevantes, mas são de extrema importância. Por isso que houve também essa perca. Nós pulamos essa parte do lúdico, dos jogos, com o online em casa, com a falta de aulas no contexto pandêmico. Então, o professor, vamos falar da sala de aula, ele pode trazer como se fosse um ditado estourado, colocar algumas letras
em bexigas, trabalhar a consciência fonológica com música, parlendas, às vezes até uma brincadeira boba, como o girar no bambolê, está extremamente relacionado ao processo alfabetizatório, que tem a ver com o controle do corpo, né, com saber equilibrar-se, e isso repercute diretamente na escrita. Agora, Anderson, você acredita que essa também é uma mudança que precisa ser feita na base da formação desse educador? Aquilo que a gente Exato. aprendia há alguns anos lá na faculdade de pedagogia, por exemplo, está diferente de hoje. As necessidades mudaram. A nossa educação, no sentido de formação desse profissional, está acompanhando essa mudança? Com toda certeza é necessário reavaliar a formação do profissional, né, nas faculdades de pedagogia, licenciatura, e não ficar lá no passado. Eu sempre falo que a criança de um ano para o outro já é outra criança, já é outra turma. Então, os educadores, a academia, né, as graduações precisam se reinventar urgentemente. Alguns cursos têm acompanhado essa mudança e hoje já trazem aí recursos para trabalhar com os nativos digitais de formas variadas. Existem outras disposições de sala de aula, turmas invertidas, então tem muita coisa que a academia tem trazido, né? Que não é um achismo, é uma ciência, a educação, e tem que ser levado a sério de forma sistemática. Agora, muitos pais em casa devem estar pensando, tá vendo só? Culpa da escola. Mas a verdade é que os pais têm uma grande porcentagem nesse desenvolvimento também, né, Anderson? Como é que eles podem contribuir para promover essa alfabetização também dentro de casa? Qual que é o papel dos pais nesse aspecto? Ótima colocação, Ju. A educação é um trabalho de muitas mãos, e isso inclui a família como um carro-chefe. O ambiente alfabetizador e de letramento não deve ser só na escola, tem que também ser em casa. Então, para os pais, né, cabe aí ofertar muitas brincadeiras que não sejam só o digital, fazer uma receita junto com seus filhos auxilia nesse momento, escrever cartas, bilhete para os familiares. Então, isso são recursos que vão não só estimulando, mas fazendo com que a criança ganhe mais fluência aí na alfabetização e no letramento. E por fim, Anderson, qual que é a perspectiva para o futuro da alfabetização no nosso país, diante de tudo isso que a gente conversou, diante desses números? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu vejo uma perspectiva muito boa. O MEC tem feito levantamentos sobre essas questões, sobre as questões do letramento matemático, que está totalmente interligado, e eu vejo os educadores se movendo. É um movimento aí de formiguinha, diário, consistente, sistemático, isso para nós, educadores e pais. Para as crianças, as coisas têm aí que ser estimuladas de um modo natural, tanto na escola como em casa. É um processo muito sério, envolve tempo, envolve empenho, mas nós, né, não só eu, mas eu acredito que boa parte dos educadores brasileiros veem como uma perspectiva muito boa, que isso agora está sendo olhado, está sendo balizado por números, e tanto as escolas, né, quanto os órgãos públicos estão se movendo nesse sentido de melhoria. É o que você falou. Estar em movimento é algo muito importante, né? É um conjunto, é uma ferramenta, é uma roda que gira com esse tripé, né? Governo, educadores e pais, para que possa realmente funcionar. Mas esse movimento já diz muito, então, sobre isso. Pelo menos estamos em busca dessa melhoria, com números, com dados que mostram o problema, e sabendo o problema a gente consegue buscar uma solução melhor. Exatamente. Não é mais só uma percepção, é uma realidade e estão sendo feitas tratativas para que isso melhore. Eu acredito aí que os próximos índices venham com melhoras e avanços. Nós temos uma perspectiva muito positiva nesse sentido. Muito obrigada, Anderson Quaresma, pelas suas informações, por esse alerta aos pais, aos educadores. A gente está falando de um assunto extremamente importante, que é exatamente como a gente sempre já ouviu falar, né? A gente está falando sobre o futuro do nosso país. Então, muito obrigada pelas suas informações. Portas sempre abertas aqui no Edição Manhã para você. Agradeço, um abraço, um bom dia a todos. Ótimo dia para você, e se você quiser rever essa entrevista com o Anderson, que é especialista em psicopedagogia, sobre os desafios da alfabetização no Brasil, a base da educação das nossas crianças e dos nossos futuros adultos, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Só entrar lá na plataforma, colocar Rede Família, já aparece para você
se inscreva para não perder nenhuma informação. E como eu sempre falo, aproveita e compartilha aí no seu grupo da família, com seus amigos, porque é um assunto que a gente precisa mesmo espalhar. Quanto mais pessoas tiverem essa consciência, melhor para o nosso país, para nossas crianças.